Olá, cá estou eu de novo. O meu nome é Paulo de Vilhena, sou investidor, empresário, consultor empresarial há 20 anos já, autor de 8 livros de negócios, 8 best-sellers e também fui durante alguns anos professor convidado da Universidade do Algarve. Neste curso que estou a oferecer-lhe, criei aqui a expectativa, e vou lembrar, não me vou esconder dessa expectativa, de ser um curso que o vai ajudar a alavancar os resultados da sua empresa no que respeita a vendas, lucro e fluxo de caixa, alinhar melhor a equipa, ser mais produtivo, e eu fui até muito objetivo na expectativa que lhe criei, tal como vários outros empresários que passaram pelos nossos conteúdos e aprenderam connosco nos últimos 20 anos. Há aqui uma probabilidade séria de aumentar as suas vendas em pelo menos 20%, os seus lucros em pelo menos 30% e o seu fluxo de caixa operacional em pelo menos 40% nos próximos 12 meses, se implementar as ideias que eu estou a partilhar consigo neste curso, que terá entre 5 e 6 horas, apenas 4 aulas e que fará em 2 semanas, tá? Então esta expectativa é uma expectativa bem real. Várias outras empresas que passaram por este conteúdo e o implementaram, muito importante, e o implementaram, de alguma forma conseguiram resultados como este e até em muitos casos muito superiores a este. Por isso, veja com atenção, tome todas as notas e, acima de tudo, certifique-se de que implementa. Como eu costumo dizer, não é saber mais que nos traz melhores resultados, não é a informação que é poder, mas a implementação da informação é o que faz toda a diferença. Informação apenas é poder potencial. Então, vamos aqui muito rapidamente fazer uma revisão do que vimos na última aula. Na última aula eu falei de 3 ideias absolutamente fundamentais no crescimento de uma empresa. A primeira ideia foi aquilo que o Michael Gerber, autor da E-Mito, Mito do Empreendedor, chamou exatamente de Mito do Empreendedor. A tendência que há para os empresários, ou quem se estabelece por conta própria, serem quase sempre técnicos que por alguma razão decidiram que deviam ficar por conta própria, mesmo quando não são técnicos que decidiram ficar por conta própria, aquilo que quase sempre acontece é que há um desequilíbrio nas 3 personalidades que foram referenciadas. Às vezes o fulano é mais empreendedor e menos técnico e menos gestor, às vezes é mais gestor e menos empreendedor e menos técnico. Então, normalmente há um desequilíbrio nas 3 personalidades necessárias, e ter a consciência de que eu preciso de equilibrar até em número de horas que dedico a cada uma das personalidades estas 3 perspectivas e visões do negócio é fundamental para sermos bem-sucedidos. Então, sim, eu preciso ser técnico, viver no presente, assegurar que nas operações corre tudo bem, mas também preciso de ser empreendedor, ter a tal ingenuidade positiva de ver aquilo que ainda não existe e imaginar aquilo que ainda não existe como forma de dirigir o meu negócio para aquilo que ele pode ser no futuro, ver a potência do meu negócio e trabalhar depois para que essa potência se torne uma realidade, e ser também o gestor, a tal fase ou a tal perspectiva que chamamos a mais madura, que vive no passado, gera informação e usa essa informação para tomar decisões. Eu até costumo dizer que gerir é exatamente isso. Gerar informação, gerar indicadores e usar essa informação para fazer boas escolhas na gestão da nossa empresa. Depois falámos na importância de ter a noção do círculo virtuoso que é o crescimento de uma empresa, gerar vendas, transformar essas vendas em lucro, esse lucro em fluxo de caixa operacional, para que esse fluxo de caixa operacional seja reinvestido no crescimento das vendas futuras e dessa forma aumentar o valor da empresa, quanto alguém pagaria por ela se a quisesse comprar, porque essa é a verdadeira medida da riqueza ou do património, se preferir. Há pessoas que não gostam de falar em riqueza, do património do empresário, mas também porque essa é a previsibilidade e sustentabilidade
que a empresa vai demonstrar na capacidade de gerar fluxos de caixa futuros, que é aquilo que todos nós empresários queremos, que haja previsibilidade na capacidade de gerar fluxos de caixa futuros, mesmo que nunca desejemos vender a empresa. Este círculo do crescimento da empresa, a capacidade dela gerar fluxo de caixa operacional e reinvestir no crescimento futuro, é exatamente o que a empresa precisa para servir melhor os seus clientes e eventualmente mais clientes, mas também para remunerar o esforço e o risco do empresário, não apenas em sede operacional, em sede executiva, mas em sede, eventualmente, de dividendos ou, pelo menos, de valorização do ativo que é a sua empresa, mas também de criar mais postos de trabalho, remunerar melhor as pessoas, dar-lhes melhores condições sociais, estabelecer melhores relações com os seus fornecedores e também contribuir, através dos impostos, para que a sociedade em que nós vivemos seja também uma sociedade melhor para toda a gente. Então é uma forma de intervenção social fazer crescer as nossas empresas e otimizar os resultados que conseguimos tirar delas. A última ideia fundamental que nós vimos na última aula, na aula número 1, foi a ideia de alavancagem. E hoje nós vamos muito mais profundamente na ideia da alavancagem, porque, tal como eu lhe disse na última aula, a alavancagem é o fenómeno de multiplicar o resultado da utilização dos recursos que temos à nossa disposição, e a cada decisão que nós tomamos ganhamos e perdemos alavancagem nas empresas. Então o crescimento de uma empresa é tudo sobre encontrar alavancagem e evitar perder alavancagem, então é tudo sobre alavancagem, e hoje vamos entender muito melhor este fenómeno, mas vimos que fundamentalmente se obtém alavancagem de 3 formas principais: através de outras pessoas, através do financiamento, através da replicação de baixo custo. Hoje vai ficar muito mais claro para si já uma metodologia de procura, e esperemos nós que também de encontrar alavancagem, e se ficar comigo até à terceira aula, aí a gente vai abrir praticamente tudo o que precisa de saber sobre encontrar alavancagem e, portanto, ver as 4 aulas do curso é absolutamente fundamental para tirar o máximo partido dele. Não perca as 4 aulas. Neste momento, eu vou mais uma vez, porque isto para mim é muito importante, é mostrar-lhe evidência de que aquilo que eu estou a dizer-lhe, a ensinar-lhe, de facto funciona. Vou deixar aqui um trecho, mais uma vez, de alguns testemunhos de empresários que passaram neste processo e atingiram resultados incríveis, para que veja que no seu caso concreto é também possível aplicar estas ideias e obter um resultado. Antes dos testemunhos, deixe-me lembrar-lhe uma coisa. A frase com que eu mais vezes fui confrontado nos últimos anos foi de que o meu negócio é muito específico, ou seja, quase sempre as pessoas procuram uma justificação para não aplicar na sua empresa, quase sempre usando um ou outro dos exemplos que eu dei ou uma interpretação daquilo que eu ensinei. As pessoas encontram uma forma daquilo que eu ensino não funcionar na sua empresa. Porquê? Eventualmente porque garante uma zona de conforto de não ter que fazer nada de diferente do que se fez até hoje. Então, a minha intenção para esta segunda aula é mostrar que isto funciona em todo e qualquer negócio. E sei isso porquê? Porque não apenas nos últimos 20 anos nós já trabalhamos com quase todo o tipo de empresas, que cada vez é mais difícil encontrar algum tipo de negócio, algum setor de atividade que nós não tenhamos ainda apoiado ou que não tenha beneficiado dos nossos ensinamentos, mas principalmente porque aquilo que nós ensinamos são ideias fundamentais. E se não se aplicassem a todos os negócios, não seriam ideias fundamentais. São os princípios fundamentais da gestão empresarial. Talvez o exemplo que eu use não seja um exemplo diretamente aplicável na sua indústria, mas aquilo que eu lhe peço, o desafio que eu lhe deixo para estas 4 aulas, é exatamente de que pense sempre como é que eu posso usar isto no meu negócio, como é que eu posso usar isto na minha empresa. Então sim, há algum caso pode requerer uma afinação, uma adaptação, mas eu garanto todas as ideias que eu estou a partilhar nestas 4 aulas, neste curso, são ideias fundamentais. Funcionam em todo e qualquer negócio, tal como estes testemunhos que lhe vou deixar podem confirmar. Eu volto já muito rapidamente.
Deste tempo já fizemos uma coisa muito importante que eu nunca tinha feito, é definir a missão e a visão da minha empresa. Em termos percentuais, para não estarmos aqui a abrir demais, tu consegues assim rapidamente fazer um cálculo de quanto cresceste nos últimos 7 anos? Mais de 400%. Mais de 400%. Incrível, incrível. Porque também fui o poder da alavancagem das pessoas. Tem uma ideia, o ano passado, de usados vendemos 82 barcos. Uau! E novos 14. Eu gostava de acreditar que tivemos alguma ajuda nisso. Muita ajuda, Paulo, muita ajuda, muita ajuda. Nossa, eu tenho toda essa humildade em dizer que ninguém faz nada sozinho. Foram várias mudanças, várias. Há um ponto fundamental, que é a medição, e tu já falaste um pouco nisso há pouco. A questão do número de contactos para fazer X apresentações de serviço, para conseguir X angariações. Nós até medirmos, nós não sentimos falta nenhuma da medição, mas quando começamos a medir, nunca mais vivemos sem ela. Já fiz o organograma com departamentos específicos e funções em cada uma, as pessoas afetas a cada departamento, e com isso também ajudou-me a fazer uma análise e também a delegar funções a essas pessoas. Qual é a motivação na altura para nos contratarem? Crescer com organização. Crescer com mais organização. Né? Daquilo que tu falaste, vocês já vinham com crescimento, sim, correto? Não é isso não era o grande problema? Não. Então era uma questão de estruturar o crescimento, é isso? Estruturar o crescimento e deixar a empresa até mais autônoma. Por incrível que pareça, nós não tínhamos um CRM. E hoje a gente não sabe viver sem um CRM. Portanto, a medição, a questão da cultura, resumindo isto em poucas palavras, ter começado a trabalhar com a vossa equipa permitiu-me conhecer a minha empresa. Porque na realidade eu não a conhecia. Não a conhecia a fundo. E isso permitiu-me tomar decisões de uma forma muito mais consciente. Tive um crescimento na ordem dos 90%. Uau! Resultados? Temos tido resultados? Temos tido resultados. Ajudado a empresa a crescer? Sim. O que de concreto podemos dizer é que 2020 nós, mesmo assim, atingimos todos os nossos objetivos, mesmo em pleno ano de pandemia, onde tudo foi de castigar, nós tivemos um crescimento. Nós vendemos os barcos que eu disse, que 82 barcos usados de vários tamanhos para qualquer parte do mundo. Compram barcos usados conosco sem ver os barcos. Então os números são incríveis, porque houve crescimento em pleno ano de pandemia. Crescemos cerca de 12%. E em 2021 nós já vamos na casa dos 15%. Pensando no primeiro semestre. Batendo no primeiro semestre. Com isto estou a criar, é um processo, estou a criar tempo para mim, para pensar, para analisar e para não fazer tanto e para estar por fora, para saber controlar de uma forma diferente daquilo que eu sabia. Olá, cá estou eu outra vez, depois de mais estes testemunhos que visaram mostrar-lhe, fazê-lo acreditar, porque é verdade, que isto pode ser usado também por si. Nós fazemos estes cursos gratuitos para sensibilizar as pessoas de que há de facto um caminho que, se for seguido, pode produzir os resultados que nós imaginávamos quando decidimos estabelecer-nos por conta própria e, quem sabe, até alguns que nós não imaginávamos. Então há um caminho, há uma receita. Deixe-me ser ainda mais objetivo e mais concreto. Talvez haja várias receitas para produzir um resultado. Aquela que eu quero partilhar consigo nestas 4 aulas, neste curso que nós temos aqui, é exatamente a receita que eu apurei. E devo lembrar-lhe, apurei ao longo de 20 anos. 20 anos. Apurei ao longo de 20 anos estudando tudo o que se fazia, todas as grandes referências bibliográficas da gestão empresarial, em todas as áreas da gestão empresarial, das vendas ao marketing, à liderança, às operações, etc, etc, etc.
no meu MBA, quando estudei na Universidade Católica, em Lisboa, com todas as áreas, absolutamente transversal de um negócio, em rigor eu dediquei a minha vida a entender, até hoje, a entender o que fazia de uma empresa de sucesso. Aliás, eu acho que isto terá começado exatamente quando eu era gestor de ativos financeiros. Trabalhava na banca e geria patrimónios dos meus clientes multimilionários. E o que é que faz um gestor de ativos financeiros? É exatamente olhar para uma empresa, olhar para um negócio e entender se no longo prazo aquele negócio vai ser ou não um negócio de sucesso sustentável. Se o preço que estamos a pagar por ele hoje nos faz prever uma valorização no longo prazo. E se entendemos que a relação entre o preço que ele tem hoje e o preço que terá amanhã justifica esse investimento, ou porventura não. Então foram 10 anos a procurar identificar o que é que distinguia as empresas de sucesso daquelas que eventualmente não têm grande sucesso e depois, a partir daí, ter ido estudar e ter os tais mais de 500 livros que foram lidos em todo este processo de tentar entender melhor o que é que distingue umas empresas das outras. E é uma procura que ainda não terminou e que eu acredito não vai terminar nunca, porque há outro autor com outra experiência que escreve outro livro, que produz outro trabalho e as áreas do conhecimento cruzam-se e da gestão vão para a economia e da economia muitas vezes para a filosofia, para a psicologia e interligar todas estas coisas, muitas vezes também com análise histórica, etc, 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 tem sido uma procura de uma vida para depois podermos partilhar consigo estas ideias na esperança de que elas o ajudem a ter o resultado que antes de si muitas outras pessoas tiveram, muitos outros empresários ou pessoas decidiram tomar a decisão de se tornarem empresários, conseguiram de facto fazer um caminho altamente gratificante nessa mesma opção de vida. Então, o que é que nós temos para hoje? Eu hoje vou abrir muito mais sobre a metodologia que eu desenvolvi nos últimos 20 anos para procurar e encontrar alavancagem. Eu aqui vou tentar uma precisão linguística para ser o mais transparente possível com isso. Eu não lhe estou a vender uma fórmula de encontrar alavancagem, não lhe estou sequer a vender, e quando digo vender é, entre aspas, não é? A vender uma metodologia de encontrar alavancagem. Nada disso. Faz muito tempo que eu deixei de acreditar em fórmulas para o sucesso. Faz muito tempo que eu deixei de acreditar em fórmulas para resultados. Principalmente nestas coisas fundamentais da vida, como uma fórmula para os resultados empresariais. Se houvesse uma fórmula para resultados empresariais, se houvesse uma metodologia para resultados empresariais, todas as grandes empresas só veriam um caminho para cima. Era só aplicar a fórmula ou a metodologia e o preço das ações ou o valor das ações no mercado não pararia de subir. E nós sabemos que não é assim. Algumas das melhores e maiores empresas do mundo, com alguns dos melhores cérebros do mundo, na sua gestão, na sua presidência, encontram enormes desafios e as cotações sobem e descem e às vezes vemos algumas das grandes empresas mundiais dirigidas por pessoas extremamente preparadas a capitular. Exatamente por isto. Não há fórmulas nem metodologias. Se houvesse, para encontrar o resultado. Se houvesse, os bons alunos de gestão de empresas saíam do 5º ano com os seus manuais e nós entregávamos-lhes a gestão das maiores empresas do mundo e eles aplicariam a metodologia que vem no manual e resolveriam todos os problemas. Não, a vida não é assim. Da mesma maneira que não há as regras para ser feliz, as regras para ser altamente produtivo. Não. Há frameworks, há de alguma maneira, algumas regras que nós queremos para procurar ser melhor, para procurar ser mais feliz, mais produtivo, obter melhores resultados na gestão da nossa empresa. Então, para ser o mais transparente possível, é uma metodologia de procura, tá? De procura. E, acima de tudo, é uma metodologia que nos permite alargar a nossa consciência e entender melhor o que está a acontecer e dessa forma sermos mais capazes de tomar decisões.
uma metodologia de leitura da realidade ligada a uma consciência das alavancas que nós temos à nossa disposição para agir sobre esta realidade. Mas, deixando aqui muito claro, não existe, e eu nunca vi isso acontecer, já vi isso vendido em termos ideológicos, mas nunca vi que ninguém tivesse uma metodologia infalível para resolver nenhum tipo de problema. Tá? Então, muita atenção a isso. Quero ser absolutamente transparente consigo, porque não quero criar nenhum tipo de expectativas falsas. Tudo aquilo que eu lhe estou a dizer são coisas que eu subscrevo integralmente e que eu banco sob a minha reputação e responsabilidade profissional. Então eu hoje vou-lhe abrir muito mais sobre a tal metodologia de procura da alavancagem, mas só lhe vou contar tudo nas aulas que faltam. Então hoje vou-lhe abrir muito mais do que algum dia abri, mais do que provavelmente encontra noutro trabalho qualquer, noutro conteúdo qualquer, mas só lhe vou contar tudo na terceira e quarta aulas. Então, eu hoje vou-lhe mostrar 5 passos, 5 níveis de procura de alavancagem que depois se vão desmultiplicar, que se vão dividir, se preferir usar a palavra dividir, em cerca de 13 mais à frente. Mas hoje vou-lhe deixar aqui 5 níveis que depois se desmultiplicam nos tais 13 degraus que só vai aprender na terceira e quarta aula, que eu quero que entenda isto muito bem. Então, quais são os 5 níveis de alavancagem que a nossa metodologia prevê e que eu hoje vou aqui divulgar e partilhar consigo, e isto é informação altamente secreta. Primeiro nível de alavancagem, o nível mais básico da alavancagem. Para lhe explicar estes 5 níveis de alavancagem, eu vou usar aqui um exemplo que eu tenho gostado muito de usar porque acho que reflete bem aquilo que é o fenómeno da alavancagem e dos 5 níveis de alavancagem. E o exemplo é, imagine a caixa de velocidades ou a caixa de marchas, caixa de câmbio, se estiver a ver-nos do Brasil, a caixa de câmbio de um automóvel. Nós temos várias velocidades, várias marchas na caixa de câmbios, na caixa de velocidades do automóvel, que cada uma deve ser usada na altura certa. Cada uma deve ser usada para tirar o nível de performance que nós precisamos de tirar do automóvel em cada situação concreta. Não vou usar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta velocidade, independentemente da situação. Eu não posso arrancar um carro em quinta velocidade. Pois uma empresa é mais ou menos a mesma coisa. Temos aqui também 5 níveis de alavancagem que vão ser as 5 marchas do automóvel, ou as 5 velocidades, as 5 mudanças do automóvel, ou que o automóvel deixa à nossa disposição. Eu sei que hoje há automóveis com 6, 7 e até mais mudanças do que as 5, mas vamos usar aqui o caso clássico das 5. E porquê é que é um bom exemplo? Porque as 5 velocidades de um automóvel são exatamente 5 níveis de alavancagem diferentes. São 5 níveis de alavancagem da física, 5 níveis de taxa de conversão, taxa de compressão diferente sobre o motor do automóvel, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece numa empresa e por isso a analogia eu acho que é tão boa. E principalmente vou-lhe deixar aqui uma ideia inicial que depois vou tentar explorar nas 3 aulas que nos faltam para a frente, que é a ideia de que na primeira velocidade o carro tem mais força, ou seja, o esforço é maior, mas a velocidade é menor. E à medida que nós vamos engatando a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, baixa o nível de força, baixa o nível de esforço, mas aumenta a velocidade com que o carro consegue andar. Pois esta analogia é perfeita para a noção da alavancagem numa empresa. Quanto menos esforço operacional nós fazemos, mais cresce e a maior velocidade cresce a nossa empresa. Vou repetir para que não me entenda mal. Esforço operacional.
Outra ideia que eu não quero que passe aqui falsamente, porque já vi também passada por outras pessoas, noutros momentos, é a ideia de deixar de trabalhar, de que a empresa cresce à medida que o empresário deixa de ter função na empresa. Nunca vi isso acontecer. Vi essa ideia circular muitas vezes, o próprio livro do Michael Gerber o imite, de alguma forma deixa subentendido que isso é possível. Eu acho que é uma boa ideia para vender livros, para vender cursos, nunca vi funcionar na realidade. Aquilo que acontece é que o esforço e o envolvimento operacional do empresário tende a baixar à medida que a empresa cresce e que ganha velocidade. Mas nunca vi o empresário afastar-se da empresa e ela ficar a crescer sozinha. Não há empresas que trabalham sem o olho do dono. Muito importante, a sabedoria popular tem lições milenares que nós não podemos esquecer. Nenhuma empresa trabalha sem o olho do dono. Nenhuma galinha engorda sem o olho do dono. Nenhuma boiada engorda sem o olho do dono. Agora, repare e atente no que diz a sabedoria popular, porque ela está perfeitamente certa. É o olho do dono, é a atenção do dono. Em nenhum lugar o ditado nos diz que é o esforço do dono, que é com o braço do dono. Não, é a atenção do dono. E por isso a ideia de que ao longo do tempo, à medida que eu vou encontrando níveis diferentes de alavancagem, o meu envolvimento operacional, o meu número de horas na parte de baixo do organograma, o meu número de horas de trabalho técnico vai baixando e na medida em que eu faço isso, com efetividade, a minha empresa encontra condições para crescer e aumentar a velocidade, isso é um facto inquestionável. Agora, olho e atenção do dono. Até as grandes empresas, cujos donos já não se sabem bem quem são, costuma-se dizer que são do mercado, né? As maiores empresas mundiais, que muitas vezes são até dominadas por fundos de investimento, etc., etc., têm o olho do acionista a cada trimestre a pedir contas à gestão. Muito importante isto. Daí, muitas vezes, as duplas gestões de Chairman e CEO. O CEO é o executivo, o presidente executivo, é o responsável pelo assegurar das operações, mas o Chairman é o representante dos acionistas que toma conta do CEO, do presidente executivo. Então, é muito importante nós termos a noção disto, que até as grandes empresas, cujos donos são difíceis de rastrear, têm o controle do acionista. A cada trimestre, os acionistas estão a exigir resultados, estão a exigir que o volume de vendas cresça, que as margens se mantenham ou crescem, que o fluxo de caixa operacional está a progredir também, sob pena de alienarem as suas ações. Então, não há nenhum negócio que cresça sem o olho do dono. Não existe. Nunca existiu, dificilmente existirá. Porquê? Porque estes são princípios fundamentais, tá? Então vamos ser absolutamente transparentes em relação a todas estas coisas, porque eu quero que saia daqui exatamente com a maior expansão de consciência possível que lhe permita o quê? Volto a lembrar, conseguir ler melhor o que acontece na sua empresa e ter uma grande consciência de quais são as alavancas que tem à sua disposição para agir sobre essa realidade e, à medida que o tempo vai passando, que tenha uma cada vez maior intimidade sobre a forma como age sobre essas alavancas, ou seja, sobre as decisões que toma e o impacto que isso tem no resultado. Aquilo que vai entender é que ao longo do tempo esta intimidade vai sendo cada vez maior, tal como um pianista tem intimidade com as teclas e, se for bom, consegue reproduzir uma melodia de uma forma absolutamente fantástica. Ao passo que eu, se me aproximar de um piano, não serei capaz de muito mais do que carregar algumas teclas isoladamente, sem ter sequer a mínima noção de qual é o som que vão produzir. É a diferença entre ter intimidade
sob as alavancas e não ter intimidade sob as alavancas. Então, é mais um exemplo que eu acho que é bom para entender que, ao longo do tempo, se formos expandindo a nossa consciência sobre o que deve ser a gestão de uma empresa, nós conseguimos também ganhar uma intimidade sobre as variáveis que nos permite agir sobre elas e entender o que acontece e agir e ler e agir e afinar e refinar de forma a otimizarmos a nossa probabilidade que o nosso negócio, que a nossa empresa vai progredindo ao longo do tempo, vai melhorando, gerando cada vez mais vendas, mais lucro, mais fluxo de caixa, com equipas mais alinhadas e sendo toda a gente o mais produtiva que é possível. Então lembre-se, vamos começar a usar a nossa caixa de câmbio, a nossa caixa de mudanças, a nossa caixa de velocidades e vamos engatar a primeira. Engatar a primeira permite ao carro o quê? Permite ao veículo começar a movimentar-se. Então deixe-me aqui usar um exemplo que vai ser um pouquinho mais duro, mas eu às vezes gosto de usar exemplos um pouquinho mais duros exatamente para mexer consigo. Muitas empresas são carros que poderiam ser ótimos. Imagine um Mercedes, um BMW com um motor de 3 litros e, quem sabe, 300 cavalos, mas que por eu não ter intimidade com as alavancas, eu não sou capaz de o fazer deslocar-se. Então eu ponho o carro a funcionar, acelero muito, mas o carro não se desloca. Repare, se eu não engatar a primeira velocidade, eu posso acelerar até o ponteiro de conta-rotações e ir aos 7.000, 8.000 rotações, redline, esforço máximo do motor, mas eu não consigo nenhum tipo de deslocamento no carro. Porquê? O carro não ganhou tração. Não ganhar tração é não engatar a primeira velocidade. Muito importante isto porquê? Porque uma grande parte das pequenas empresas, das microempresas, quase sempre aquelas que não conseguem sobreviver muito mais do que o primeiro ano ou os primeiros 5 anos, são empresas em que toda a gente está em esforço, principalmente o empresário, e nós não vemos a empresa ganhar tração. Nós vemos o empresário a dedicar as suas 10, 12, 14, 16 horas por dia, 6, 7 dias por semana, não ter férias e a empresa não ganha volume de vendas, não gera margem, não gera fluxo de caixa. Muitas vezes este empresário paga todas as responsabilidades e chega até a não conseguir levar para casa o suficiente para poder dar uma vida digna à sua família. Nós vimos isto acontecer imenso tempo, eu vi isto em primeira mão quando comecei a trabalhar na banca e, infelizmente, muitas vezes chegam-nos empresas que vêm exatamente neste estado. Pessoas que pedem a nossa ajuda e que aquilo que sentem é que, por muito que se esforcem, não conseguem ver resultados absolutamente nenhuns na sua empresa. Porquê? Nós estamos só em esforço, não usamos a nossa caixa de câmbios, o nosso nível de alavancagem é praticamente zero e tudo o que há é a minha vontade de me esforçar. Então, vamos aprender agora a engatar a primeira velocidade. Quando eu engato a primeira velocidade, o meu veículo ganha tração, ou seja, ele começa a movimentar-se. A que velocidade é que eu consigo ir em primeira? Bom, vai depender muito do seu carro, mas quem sabe consegue chegar a 40, 50 a hora, quem sabe algum carro consiga chegar a 60 km por hora em primeira velocidade. Aquilo que acontece é que quando eu engato a primeira eu ganho tração, mas eu não posso andar muito tempo em primeira, verdade? Eu acabarei por partir o motor se eu me deslocar só em primeira velocidade. Eu consigo deslocar-me durante algum tempo, mas o meu carro irá sempre em esforço. Esta é a história de outra camada de empresas. Sempre em esforço, muito pouca velocidade e chega a um ponto em que o motor não aguenta o esforço de andar sempre em primeira. E o que é engatar a primeira velocidade nas empresas? É assumir o controlo do negócio. Tá? Assumir o controlo do negócio. A primeira coisa que nós ensinamos a todos os empresários, seja nos nossos cursos, seja nos livros que eu escrevi, seja nos nossos programas de acompanhamento, os nossos programas de mentoria empresarial, é exatamente a primeira coisa que o meu amigo empresário precisa de tomar sobre a sua empresa é o controlo. Saber onde está, saber para onde quer ir. É absolutamente fundamental este controlo. Saber onde estamos,
saber para onde queremos ir. Sabermos qual é o ponto Z, o ponto no futuro a que eu me quero dirigir e o ponto onde eu estou. Então é muito importante, chama-se o paradoxo de Scottsdale, a relação constante que há entre o ponto onde nós estamos e o ponto futuro onde nós queremos deslocar-nos. Então, este é o primeiro trabalho que nós fazemos com os empresários, é exatamente o amadurecimento de uma visão futura, desconstruir uma visão futura do que deve ser a empresa até ao presente, portanto, estabelecendo depois de uma visão futura objetivos de longo prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de curto prazo, para depois podermos transformar tudo isto num plano de ação que nos permita saber o que é preciso fazer em cada momento e qual é o progresso que nós esperamos. Mas precisamos também depois de conseguir, de alguma forma, saber em que ponto estamos. É absolutamente crítico eu dizer a verdade sobre a minha situação atual. Saber quais são os meus pontos fortes, saber quais são os meus pontos fracos, saber quais são os meus ativos, saber quais são os meus passivos, saber em rigor e dizer a verdade em rigor sobre a situação atual. E nós, empresários, tendemos a não ser francamente bons a visualizar o futuro. Aliás, pouco trabalho quase sempre fazemos nesse aspecto, visualizar o futuro, principalmente o futuro de longo prazo, mas tendemos também a não dizer a verdade sobre o ponto atual, a não dizer a verdade sobre a nossa situação. Tendemos a, para nos sentirmos um pouco melhor, contar uma interpretação dos factos e nunca nos cingirmos aos factos concretos. Às vezes damos uma interpretação, contamos uma história sobre os sintomas e não dizemos quais são os factos concretos. Não temos a coragem de ver na realidade aquilo que está a acontecer. Então, assumir o controle da empresa é crítico antes de fazer qualquer outra coisa. Vou dizer outra vez. Assumir o controle da empresa é crítico antes de fazer qualquer outra coisa. E é crítico porquê? Por uma razão muito simples. Se eu tento fazer crescer uma organização, uma estrutura que não está controlada, eu posso estar a tentar fazer crescer um problema. Vou dizer outra vez porque isto é muito importante. Eu não posso fazer crescer uma empresa cujo controlo eu não adquiri. Eu lembro-me muitas vezes de um grande mentor com quem tive o privilégio de me cruzar no passado, um senhor chamado Kit Cunningham, o pai rico do Robert Kiyosaki, a pessoa com quem o Robert Kiyosaki aprendeu tudo aquilo que escreveu nos seus livros e que os tornou famoso. O Kit Cunningham, nas vezes que privei com ele, e ainda foram algumas, recordou-me sempre do seguinte: Paulo, aquilo que a maior parte dos empresários estão a tentar fazer crescer é uma doença. Ele até dizia que era um cancro. A minha experiência diz-me que nas pequenas empresas, igual exatamente àquilo que acontece nas grandes empresas, há sempre uma série de disfunçõezinhas. O Kit dizia-me que eram pequenos tumores. Nas pequenas empresas, a hora de trabalho do empresário, enquanto a empresa é verdadeiramente pequena, a hora de trabalho permite-lhe controlar essas ineficiências, essas coisas que não funcionam tão bem, ele consegue manter sob controle, atirando horas para cima do problema. Aquilo que acontece se eu fizer crescer a empresa sem ganhar o controle dessas coisas, sem resolver essas pequenas doenças, é que eu pego em pequenos tumorzinhos e coloco-os sobre esteroides. E o que é que acontece? Os tumores degeneram num cancro. Ou seja, se eu fizer crescer uma empresa da qual não tenho controlo, eu faço crescer uma doença, eu faço crescer um problema. Eu não posso achar que os problemas das empresas se resolvem atirando vendas para cima dos problemas. E essa é uma tentativa que eu vejo sempre na maior parte dos empresários. Acreditar que vão resolver tudo com vendas. Não. Porque se eu tiver o meu modelo de negócio desafinado, se eu não estiver a gerar as margens certas, se eu não tiver a minha precificação daquilo que eu vendo bem afinada, e as pequenas empresas raramente têm,
Muitas vezes estão a vender algumas das suas linhas de oferta até com prejuízo e outras com uma margem que não justifica o esforço daquilo que estão a fazer. Se eu não tiver esse controle, e mais importante ainda, se eu não tiver o controle do meu ciclo de caixa, a diferença entre os prazos de pagamento, os prazos de estoque e os prazos de recebimento, se o meu fluxo de caixa não for saudável, eu posso simplesmente matar a empresa de a fazer crescer. Então, deixe-me chamar-lhe a atenção para isto. Confirmar que o modelo de negócio está afinado, que ele está desenhado para que as vendas gerem mais margem e que as margens gerem mais fluxo de caixa operacional, é absolutamente crítico antes de eu passar à fase do crescimento. Então, nunca tente fazer crescer uma empresa cujo controle não garantiu antes. Esta é uma das coisas mais importantes que tenho para partilhar consigo nestas 4 aulas. Uma vez adquirido o controlo, aqui sim, a fase seguinte de procura de alavancagem é exatamente a fase do crescimento. E esta é uma fase onde vamos tentar, agora sim, estimular o volume de transações, o volume de operações que a empresa faz. Esta é a altura onde vamos ser, por um lado, muito estratégicos na procura de uma vantagem competitiva, ou seja, o que é que me pode distinguir de toda a minha concorrência? O que é que me pode criar algum tipo de vantagem sobre eles, que aumente a probabilidade dos tais lucros e fluxos de caixa futuros que nascem nas vendas serem garantidos. Então eu começo a procurar uma vantagem competitiva. Esta vantagem competitiva procura-se desenhando um nicho de mercado cujos desafios, cujas perturbações, cujas frustrações possam ser bem resolvidas pelas qualidades internas que a minha empresa tem, pelos recursos internos que a minha empresa tem. Então, quando eu descubro uma frustração existente num nicho de mercado, cujos meus ativos internos estão preparados para resolver, eu encontrei o tal nicho onde eu posso começar por obter algum tipo de vantagem face à minha concorrência. É também nesta altura que a análise da concorrência deve ser bastante assertiva, exatamente no sentido de perceber o que é que eles não estão a levar àquele nicho de mercado que eu posso resolver. Depois começamos a refinar a nossa proposta de valor para que esta proposta de valor responda às frustrações desse nicho de mercado, começando a dar-nos os primeiros sinais da tal vantagem competitiva que assegurará no médio e longo prazo algum tipo de vantagem sobre a concorrência de que falámos antes. Então, nesta altura do crescimento, nós vamos tentar impulsionar as vendas, gerar o máximo de contactos possível, aumentar as taxas de conversão. É nesta altura também que, para isso, vamos tentar apurar e afinar um processo comercial que pode ter o formato, quase sempre tem o formato de um funil de vendas, alimentar este funil de vendas com o máximo de leads possível, desenhar um processo comercial em que nós possamos otimizar nas várias fases em que o nosso cliente tipo leva até tomar a decisão de compra, otimizar todas as taxas de conversão e o máximo de eficiência possível neste processo comercial para que nós convertamos o máximo de leads possível em clientes de facto. Depois estimular também o relacionamento que temos com cada um destes clientes, arranjando forma de os servir cada vez melhor, aprofundando a relação com eles para que eles transacionem o número de vezes máximo possível, no sentido em que os estamos a servir cada vez melhor, mas também que os sirvamos da melhor e mais profunda forma possível, ou seja, isto terá resultado no tal valor médio de cada uma das transações. Então, se nós conseguimos estimular as vendas o mais possível nesta altura, podemos a seguir passar para a fase seguinte, a terceira alavanca, que é a alavanca que nós chamamos exatamente de velocidade. Então eu já tenho o controlo, já estimulei o crescimento e agora vou engatar uma terceira, vou trazer velocidade para a minha empresa. E esta fase que nós chamamos de velocidade é exatamente criar uma estrutura na empresa que permita suportar o crescimento que foi conseguido através da forte inclinação que proporcionamos à curva de vendas através do estímulo dos indicadores que falámos anteriormente. Então esta é a fase em que nós vamos precisar
de estruturar a empresa. Para quê? Para que o empresário possa começar a fazer a sua subida no organograma, a libertar-se o mais que ele puder das funções mais operacionais e começar, muito importante o que eu vou dizer agora, começar a mudar a natureza do seu esforço. Esta é uma expressão que eu gostava que tomasse nota. Mudar a natureza do seu esforço. Não é deixar de trabalhar. Não, eu nunca vi uma empresa que funcione melhor quando o empresário deixa de trabalhar. Não. Ele muda a natureza do seu esforço. Ele deixa de fazer esforço operacional ou começa a fazer cada vez menos esforço operacional. E porquê cada vez menos? Porque isto é obviamente um processo progressivo, cada vez menos esforço operacional, subida no organograma e começa a trocar isso por mais esforço intelectual. Menos tempo a fazer, mais tempo a pensar. Menos tempo operacional, mais tempo estratégico. Muito importante. Menos tempo braçal, mais tempo intelectual. Se quiser colocar a coisa dessa forma. Então é um processo de mudança progressiva da natureza do esforço do empresário. É um processo que muitas vezes se estrutura na arquitetura social da empresa. É a formalização de um organograma, é a criação de uma hierarquia que dê suporte ao processo de delegação, alavancagem através das pessoas. Lembra-se disto da primeira aula, a alavancagem através das pessoas. Uma hierarquia, uma arquitetura social que dê corpo ao processo de delegação e que permita a este empresário multiplicar aquilo que a empresa consegue fazer, multiplicar a capacidade de lidar com a complexidade que está a crescer por força do crescimento das vendas de que falámos anteriormente e que, por consequência, obriga a uma mudança da natureza do esforço, a uma subida no organograma, à multiplicação do resultado por recrutamento de recursos humanos que acabam por executar aquilo que o empresário com o tempo vai executando cada vez menos porque está a trocar a natureza do seu esforço e que é uma condição sine qua non para que a empresa cresça de uma forma sustentável, saudável e possa ganhar velocidade. É também aqui que se sistematiza, é aqui que se processualiza, etc. Tudo o que é necessário para que a delegação funcione. Porque muitas vezes nós não conseguimos delegar exatamente porque nós não criámos uma estrutura, nós não criámos os processos, nós não sistematizamos, não recrutámos da forma certa, não estamos a conseguir treinar as pessoas também da forma adequada, não criámos mecanismos de controle, etc. Então, delegar tem, desculpa a expressão, tem aqui alguma arte, tem alguma ciência. É preciso saber delegar. Não é simplesmente contratar uma pessoa e dar-lhe funções. Engatámos a terceira velocidade, conseguimos que a empresa ganhasse essa rotação e agora vamos para a fase de multiplicação, engatar a quarta marcha, a quarta mudança. Vamos usar a quarta e na quarta nós vamos essencialmente dedicar-nos às pessoas. Aqui na quarta, toda a empresa que estará a aproximar-se do seu apogeu em termos de resultados se organiza em função dos recursos humanos. É aqui que as questões como a liderança, como o coaching, como o recrutamento, o treino, planos de carreira, planos de remuneração, planos de progresso, tudo isto é privilegiado como uma forma de conseguir, de facto, levar a empresa para outro nível. Quinta velocidade. Esta quinta velocidade é uma velocidade a que muitos empresários optam por não usar. E está tudo bem com isso, até os carros antigos. Eu lembro-me que o primeiro carro onde eu me lembro de andar com os meus pais só tinha 4 velocidades na altura, ainda nos anos 70. Eu lembro-me quando o meu pai comprou o primeiro carro no início dos anos 80 com 5 velocidades, aquilo foi quase um orgulho. Este já tem 5 velocidades. Então isto para lhe dizer o quê? A quinta velocidade é uma velocidade opcional. Não precisa de a usar. Há muitas empresas que nunca a usaram e não deixaram de ser extremamente prósperas por isso.
Mas é importante que haja a consciência que há um ponto a partir do qual se torna extremamente difícil a empresa crescer sem usar esta quinta velocidade. E a quinta velocidade é a abertura de capital. Ou seja, é permitirmos que o capital da empresa seja aberto, ou seja, que entrem outras pessoas como sócios para financiar o crescimento exponencial, para financiar o crescimento a partir de um determinado nível. Se for a ver, em realidade, quase todas as maiores empresas do mundo, quase todas as maiores empresas do nosso país são empresas com o capital disperso em bolsa, certo? É raríssimo, acontece, eu sei que acontece, mas é muito raro nós vermos empresas para lá de uma determinada dimensão cujo capital não seja aberto. E a abertura do capital aparece por várias razões e muitas vezes é necessária. Numa fase mais inicial, aparece até por retenção do talento. Há pequenas empresas que começam logo a abrir o capital para reter os seus melhores profissionais como forma de os interessar e de os envolver no crescimento futuro da empresa. Então, essa pode ser uma opção, reter os melhores colaboradores e os melhores talentos através da abertura do capital e também, muitas vezes, o empresário entende que é uma questão de justiça partilhar com quem o ajudou a fazer crescer aquela estrutura exatamente os resultados dessa estrutura. Então pode-se começar a abrir o capital a 1, 2, 3, 4, 5%, até aquilo que sentir que o empresário se sinta confortável. Abrir o capital pode ser uma necessidade também para que a empresa sobreviva ao próprio empresário. Eu sei que nós temos a tendência de achar que a nossa empresa vai ser deixada aos nossos filhos, mas nem sempre isso é possível. E muitas vezes aquilo que acontece, e a nossa experiência de 20 anos de consultoria e mentoria ensina-nos isso, muitas vezes na obsessão de deixar aos filhos, aquilo que acontece é que o empresário acaba por deixar aos seus filhos uma estrutura que não foi preparada para a sucessão ou que muitas vezes os seus filhos não têm capacidade para suceder ao empreendedor inicial e fazer um trabalho tão bom como ele fez. Então, muitas vezes na obsessão de deixar aos meus filhos, eu acabo por não deixar às melhores pessoas e acabo por lhes deixar até um problema. Se eu tivesse preparado essa empresa, aberto o capital e recrutado um bom profissional para gerir a empresa, talvez eu até prestasse um serviço melhor aos meus filhos, porque eles teriam ou um ativo para vender ou uma estrutura gerida de forma profissional que lhes pagasse anualmente dividendos, sendo isso um muito melhor resultado do que serem eles próprios a gerir, uma vez que talvez eles não tenham as melhores capacidades para isso. Talvez. Sabemos também que há casos em que os nossos filhos são as pessoas certas e muitas vezes até mais certas do que nós próprios também acontece, embora não seja tão frequente que os filhos, ao herdar o negócio, o levam a um patamar superior do que o empreendedor inicial, do que o pai ou a mãe que criaram o negócio numa primeira fase. Então também isto acontece, embora seja menos recorrente. Ainda assim, abrir o capital pode ser uma forma de fazer uma sucessão mais eficiente, mais eficaz e a empresa sobreviver ao próprio empresário. A forma mais tradicional de abertura de capital é simplesmente para captar recursos do mercado, e aí vem ou a entrada de novos sócios ou até uma dispersão de capital em bolsa, como forma de financiar o crescimento futuro da empresa e muitas vezes até do empresário criar alguma riqueza financeira mais imediata, abdicando ele próprio de uma parte do capital que era seu ao dispersar o capital em bolsa. Volto a dizer, esta quinta fase é uma fase da qual deve ter consciência, é uma possibilidade que deve amadurecer, mas não se sinta em nenhuma altura obrigado a usar a quinta velocidade no automóvel que é a sua empresa. Mas as 4 primeiras, eu acho que sim, que deve trabalhar, porque dificilmente a empresa passará do tal 1 milhão de faturação sem usar as 4. Eu sei que às vezes conseguimos chegar até 3, 4, eventualmente 5 milhões sem usar as 4 alavancas, mas também lhe garanto uma coisa, é o mesmo que andar a 120 em terceira. Talvez algum carro aguente, mas não vai aguentar muito tempo. O motor tenderá a não resistir a essa taxa de esforço. O risco de levar uma empresa a um determinado volume de faturação sem usar a caixa de velocidades inteira, total, sem a alavancagem total,
vai ser um risco que não precisará de correr. Então, 5 alavancas, 5 fases de procura de alavancagem. Eu prometi-lhe e vou entregar que nas 2 próximas aulas lhe vou ensinar muito mais sobre isto. Na próxima aula vou entrar dentro de cada alavanca e mostrar-lhe como é que cada uma delas se desmultiplica também. E na última aula depois até lhe vou mostrar como é que, no seu caso concreto, vai conseguir implementar tudo isto. Neste momento, eu vou deixá-lo aqui com alguns testemunhos para que, mais uma vez, veja que tudo aquilo que lhe estou a dizer foi implementado numa série de outras empresas antes da sua, com ótimos resultados. São 20 anos a acompanhar empresas, 20 anos. São centenas de empresas que nós acompanhamos todos os anos, ou seja, são milhares de empresas onde nós já implementamos esta metodologia de procura de alavancagem e então eu tenho que partilhar alguns desses testemunhos consigo para que veja que seja qual for a sua área de negócio, seja qual for o seu país, seja qual for a sua indústria, esta metodologia de procura pode ser usada por si. Tá? Veja estes testemunhos, eu volto muito rapidamente, porque ainda tenho algumas coisas importantes para lhe dizer. O meu nome é Laurent Soares Sass e represento a empresa Appraiser, sou uma companhia da Roménia que neste momento é a maior plataforma de educação online para empresários e futuros empresários da Europa do Leste. Comecei este negócio há 2 anos atrás e basicamente tentei pôr todos os conhecimentos que aprendi ao longo do tempo, também do Paulo, neste negócio e neste momento tenho 12 empregados, uma faturação do ano passado de 2,5 milhões de euros e com lucro de 1,3 milhões de euros. É um percurso bastante bonito e estamos contentes com o nosso êxito até agora e estamos obviamente confiantes para o futuro que vem aí. Gerir o tempo para mim foi muito importante. O ter que pegar nos números, olhar para eles e metê-los no mapa é muito importante, coisa que eu não fazia, não é? E tudo isso tem um resultado, que é isso que estamos a falar. A empresa evoluiu completamente desde que começámos a medir, a analisar, a ver onde é que estávamos bem. A planear, eventualmente, não é? Planear, exatamente. A ter as coisas muito mais organizadas, acho que fez uma diferença enorme. Eu sou a Marisa, sou broker de 2 agências da Remax, do Grupo Empire, uma agência em Belém e uma em Alfragide. Eu estou no mercado imobiliário há 16 anos e desde sempre que eu conheço o Paulo Vilhena tenho frequentado quase todos os cursos dele. Hoje, como empresária, posso assegurar que tenho tido muitos resultados das formações que tenho feito. Ele tem incrementado em muito a faturação das minhas empresas e tem-me feito ver o negócio como empresária de uma forma completamente diferente. Conheci o Paulo em 2006 e foi aí que entrei em contato pela primeira vez com os ensinamentos dele e a partir daí basicamente virei um aluno autêntico porque aprendi tudo que podia aprender das palestras, dos vídeos que ele tinha tanto online como offline na sala nos hotéis e tentei aprender o máximo possível e implementar essas informações na minha empresa e há pouco tempo também, depois de ter aberto a empresa, voltei outra vez à sala de aula, voltei outra vez para os cursos do Paulo para ter a certeza que a informação é acumulada e é aprendida e implementada na minha empresa. Tu consegues sentir também nos resultados que houve ganhos de eficiência e que há coisas que tu vês que funcionam de facto melhor na prática, coisas objetivas? Sim, sem dúvida. Não consegues selecionar-nos assim as principais? Na parte do pós-venda, por exemplo, não é? O medir as horas mortas, ir ao pormenor das picagens e ir alertar os técnicos, fazer as reuniões semanais ou mensais com os técnicos e alertá-los ou ver o que é que se passou quando corre uma coisa mal. Acho que a própria equipa começa a ser muito mais eficiente e tudo isso ao final de cada mês e ao final do ano
dá os resultados melhor, benéficos. O ano passado, com as formações e com toda a ajuda das formações do Paulo, eu tive um incremento de faturação nas minhas empresas na ordem dos 50%. Portanto, muito do que tenho conseguido até hoje tem sido com a alavancagem da formação que o Paulo dá. Depois, outra informação que me ajudou muito na minha vida pessoal foi a parte financeira. Eu lembro-me que o Paulo veio visitar-me à Roménia e, antes de ir embora, disse-me uma coisa que quase que me traumatizou num bom sentido. Ele disse assim: Laurent, tu pareces rico, mas ainda não és, tem cuidado. E aquilo foi uma lição muito forte para mim, porque realmente apercebi-me que estou a ganhar muito dinheiro, mas também estou a gastar muito para mostrar, e comecei a gerir o meu dinheiro e a nossa família muito melhor a partir desse momento. E depois tudo que tem a ver com o crescimento de negócios, as técnicas que o Paulo ensina em termos de gestão da empresa, da parte de recursos humanos, o marketing da empresa, as vendas da empresa, todas essas informações implementei na empresa e obviamente os resultados vêm-se. Olá, cá estou eu outra vez para partilhar mais uma ou outra ideia consigo e me despedir, abrindo também caminho à nossa terceira aula. Eu aqui queria mencionar, porque nós temos recebido imensos pedidos sobre isso, desde a primeira aula, chegaram alguns e-mails e alguns comentários nesse sentido, de pessoas perguntando se nós não temos uma solução em termos de treino, em termos de formação, mais completa do que esta aula de 5, 6 horas, ou este curso de 5, 6 horas que estamos aqui a oferecer-lhe, a dar-lhe a oportunidade de fazer connosco. Obviamente que num curso de 5, 6 horas como será este, nós temos muita limitação sobre aquilo que podemos partilhar consigo. Nós podemos partilhar no máximo sobre o que fazer. E é o que eu estou a tentar. Vou abrir o mais que eu sou capaz em termos de o que deve fazer, ou o que eu acredito que deve fazer, mas com as limitações de ter apenas 5 ou 6 horas para partilhar isto consigo. 4 aulas durante 2 semanas. Obviamente que o como fazer e como lidar com todos os desafios que surgem ao longo do processo de implementação, eu não consigo ensinar-lhe em 5, 6 horas. E claro que temos, desde há algum tempo, esta parte, uma solução mais completa, uma solução onde lhe explicamos absolutamente tudo, com material de apoio, que pode consultar não apenas por 2 horas, mas durante um ano inteiro. Mas não é isto que eu quero falar consigo hoje, só quero deixá-lo tranquilo em relação a isto. E se estiver em relação a este tema alguma curiosidade, simplesmente vá ficando atento que na altura certa nós partilharemos consigo a possibilidade de investigar um pouquinho mais, saber um pouco mais e ter a possibilidade de uma solução integral, vamos chamar assim, integral e transversal, e aí tenha condições para tomar a decisão se faz sentido para si nesta fase da sua vida ou não. Hoje não é isso que eu quero partilhar consigo. Quero apenas dizer-lhe que na próxima aula, a terceira aula, ela é absolutamente imperdível. Porquê? Porque nós vamos pegar nestes 5 níveis de alavancagem, nas 5 alavancas do nosso automóvel, da caixa de câmbios, da caixa de velocidades do nosso automóvel, e vamos desmultiplicá-las ainda mais. Então nós vamos ter na próxima aula alavancagem em cima da alavancagem. Ou seja, eu vou explicar-lhe exatamente como é que vai obter o controle da sua empresa, quais são os níveis de alavancagem que tem aí dentro, vou explicar-lhe exatamente quais são os níveis de alavancagem que vai encontrar dentro do crescimento, os níveis de alavancagem que encontra dentro da multiplicação, dentro da velocidade e depois dentro da multiplicação. Então, são os tais outros níveis de alavancagem, é a desmultiplicação da desmultiplicação, é a alavancagem da alavancagem. Então são já níveis de alavancagem um pouquinho mais complexos, mas eu vou transformar tudo em muito simples, tal como na física também acontece quando aplicamos alavancas em cima de alavancas, conseguimos um efeito multiplicativo muitíssimo maior. Então, na próxima aula, vamos entrar dentro de cada uma das 5 formas iniciais de alavancagem e conseguir níveis de alavancagem ainda maiores dentro de cada uma delas. Então é uma aula que não pode mesmo, sob nenhuma hipótese, perder. Marque na sua agenda, faça o que tiver que fazer, mas eu gostaria que tivesse
lá pronto para fazer a última aula logo no dia em que ela saísse, tá? Ela vai sair na quarta-feira, então fico muito atento que tem mesmo de fazer esta terceira aula onde o nível de conhecimento vai aumentar imenso. Antes de me despedir, queria apenas pedir-lhe aquilo que pedi na última aula. Ou seja, se viu esta aula até ao fim, por favor, faça algum tipo de comentário, seja dúvidas que tenha, seja alguma experiência que tenha tido que encaixe nos exemplos que nós aqui demos, seja algum elogio ou alguma crítica. Então, por favor, envolva-se no processo. O fracasso na vida é não participarmos, e para tirar o máximo desta experiência é importante que se envolva o mais possível. Então envolva-se, deixe aqui o seu comentário. Como já viu na primeira aula, nós estamos aqui bastante ativos, eu pessoalmente e a minha equipa, estamos aqui bastante ativos em manter a discussão neste fórum, aqui nos comentários, exatamente para que a experiência de fazer este curso seja o mais gratificante possível para si. Então há um grande esforço da nossa parte em responder a absolutamente todos os comentários, entrar em absolutamente todas as discussões, porque nós queremos que, de facto, o seu proveito deste curso seja o máximo possível. Então, primeira e mais importante coisa, por favor, comente aqui neste fórum aquilo que entender, aquilo que sentir sobre esta aula. Outra coisa que lhe vou pedir, já fiz isso na primeira aula, é que partilhe com algum amigo empresário que sinta que precisa de ver esta aula. Alguém que sinta que possa beneficiar disto, partilhe a aula com ele. Será um prazer que isto chegue ao maior número de pessoas possível. Depois vou pedir-lhe, ou lembrar-lhe mais uma vez, que nos pode seguir nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Google, no YouTube ou no LinkedIn. Nós produzimos diariamente e partilhamos diariamente imenso conteúdo sobre todos estes temas e, portanto, seguir-nos pode ser fundamental para que possa ir ao longo do tempo entendendo como pode procurar melhor alavancagem na sua empresa e, quem sabe, encontrar mais alavancagem na sua empresa. E, fazendo tudo isto, resta-me lembrar-lhe que na quarta-feira sai a terceira aula, onde eu vou abrir um livro sobre alguns segredos nunca antes vistos sobre o processo de alavancagem. Vou partilhar consigo a nossa metodologia secreta e dar-lhe informação que só os consultores da nossa equipa é que têm acesso. Esteja na terceira aula, eu prometo que vai mesmo valer a pena.